Nessa oitava questão, o ITA faz referência a uma tabela que, como ele explica com bastante cuidado, dá o custo do aluguel numa agência de carros, partindo sempre do número de semanas em que o carro ficou alugado e completando com múltiplos desses valores associados aos dias. Como ele faz questão de explicar de uma forma, inclusive, bastante rigorosa, você não vai ser cobrado, por exemplo, por 2 dias e meio. Se você passou de 2 dias com o carro alugado, você vai ser cobrado por 3 dias, por exemplo. Isso vai ser essencial para a gente poder tirar as nossas conclusões. Então, se você ainda não pensou nesse problema, eu sugiro que você pause o vídeo e entenda com clareza essa explicação dele, para perceber que é de fato a interpretação que eu estou apresentando. Tá bom? A pergunta é se dá para descobrir de forma única qual foi o modelo dentre esses 5 de carro que a Maria alugou. Então, como ele diz no segundo statement que ela alugou o carro por 10 dias, me parece evidente que não dá para saber qual é o modelo, simplesmente porque ela pode ter usado, digamos, qualquer um desses carros. Ela pode ter alugado o carro do tipo econômico durante esses 10 dias, ou ela pode, por exemplo, ter alugado o carro tipo compacto durante esses dias. Portanto, o segundo statement sozinho certamente é insuficiente para responder essa pergunta, qual o carro que foi alugado, de maneira única. Agora a gente esquece o segundo statement e vamos para o primeiro. A gente sabe que a cobrança total de aluguel, baseado exclusivamente nessas taxas, foi de $92. Como isso pode ter sido feito? Se, por exemplo, ela tivesse alugado o carro do tipo Luxury, então ela teria pago já $100 para começar na primeira semana, ou $19,50 por dias. O problema é que $92 não é um múltiplo até 6 de $19,50. Portanto, não dá para quebrar nessa possibilidade. E nessa, será que ela poderia ter alugado o modelo Standard? Se ela tivesse feito isso, ela já teria ultrapassado a taxa, digamos, semanal, e portanto ela teria sido cobrado $80, e os 12 restantes teria que ter sido múltiplo de 17, que não é o caso. Mas se ela tivesse optado pelo tipo mid-size, ela teria que ter pago os 70 iniciais e mais 22, que também não é possível, porque 22 não é múltiplo de 16. Então talvez ela tenha alugado o carro do modelo compacto, mas isso não aconteceu, porque senão ela teria pago $60 e os outros 32 por diárias avulsas, só que 32 não é múltiplo de 15. Claro que por exclusão ela precisou ter alugado o carro do tipo econômico, e isso de fato tem sentido, porque ela teria pago $50 pelos primeiros 7 dias, e os $42 que faltaram se associam a exatamente 3 diárias de 14. Portanto, a gente tem certeza, usando somente o primeiro statement, que ela pagou pelo aluguel do carro do tipo econômico, e de fato, curiosamente, levando em conta apenas para caráter de discussão o segundo statement, ela de fato alugou esse carro econômico por 10 dias, porque ela pagou $50 pela primeira semana e mais 3 dias a $14 a cada dia. Mas isso é só uma curiosidade. O que importa é que o primeiro statement sozinho é suficiente, mas o segundo não é, e com isso a gente deveria ter assinalado a alternativa alfa e com isso terminado o problema.